Olá, meu nome é Eduarda Carvalho, eu sou mentora para Enem Vestibulares e aqui nesse canal eu falo sobre estudos, produtividade, rotina e qualidade de vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve e deixa seu like, que hoje eu tenho um tema muito chuchuzinho pra gente falar. Então, pega seu café sem açúcar e vamos conversar. E obviamente, quando eu falo irreconhecível, eu não tô falando pra você se tornar uma pessoa completamente nova, mas sim pra você se tornar a melhor versão de si mesmo. E o meu ano de 2024, que foi o ano passado, foi o ano que eu dediquei muito a isso, porque eu cheguei no final de 2023 em um ponto em que eu tinha realizado muitos sonhos. Eu tinha conseguido ir pro show da minha artista favorita, que é a Taylor Swift. Eu tinha tido várias conquistas profissionais, eu tinha tido algumas poucas conquistas acadêmicas, mas eu não me sentia a minha melhor versão. Eu não sentia que eu estava na minha melhor versão física, eu não sentia que eu estava na minha melhor versão intelectual, e tudo isso fazia com que eu tivesse uma síndrome da impostora, sabe? E eu sei que muitos de vocês se sentem assim. Às vezes você tá conquistando as coisas, mas você tá com aquela sensação de quando é que isso vai dar errado? E o mundo vai perceber que eu não sou digna dessas minhas conquistas. Então eu tinha muito isso, e eu decidi que 2024 seria um ano que eu dedicaria muito a mim. Que eu ia parar de me doar 100% para os outros e eu ia começar a dedicar o meu esforço, o meu tempo, o meu sangue para atividades minhas de fato, para atividades que me fizessem crescer, tanto no meio pessoal quanto no meio intelectual, e é sobre isso que eu vou falar aqui. Então, eu separei em um manualzinho de 5 passos básicos e eu quero que você fique até o final, porque o último é o que realmente me fez virar a chave e mudou tudo pra mim e fez com que 2024 fosse o melhor ano da minha vida até agora. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é: parem de esperar chegar a determinado ponto para começar. E eu sei que pode parecer confuso, mas o que eu vejo muita gente fazendo? Tipo assim, um exemplo muito da minha realidade. Agora eu tô estudando pra passar no curso que eu quero. Tô estudando pra passar, para entrar na faculdade. Então, agora eu vou me dedicar 100% a isso. E eu não vou pensar na minha atividade física, eu não vou pensar na minha alimentação, eu não vou pensar no meu convívio familiar, porque não tá na hora. E realmente, gente, a nossa vida é um grande desequilíbrio. Você sempre tem que estar desequilibrado para aquela área da sua vida na qual você quer progredir mais. Mas entendam que esse desequilíbrio não é uma coisa de essa área ficar com 100 e as outras ficarem com 0. Porque se você fizer isso, além de extremamente infeliz na sua trajetória, você vai se tornar uma pessoa muito chata. Então, uma coisa que acontece muito no meu meio é, pessoal, a gente tá cursando medicina agora. Então, eu tenho alguns colegas que é tipo assim: estou cursando medicina, então eu vou viver pra medicina. E aí você chega lá, você, sei lá, você senta numa cafeteria, você senta num bar pra conversar com a pessoa e ela tá falando sobre medicina. Quais são os assuntos daquela pessoa? É falar dos professores da medicina. Quais são os planos do futuro daquela pessoa? São só coisas que envolvem a medicina. Quais são os hobbies daquela pessoa? É assistir série de medicina, é escutar podcast de medicina. Vamos criar uma personalidade que não seja a nossa profissão? Que tal? Que tal a gente amar outras coisas sem ser necessariamente as coisas que nos dão dinheiro? E eu não quero necessariamente promover uma crise existencial aqui, gente, mas se a gente for por esse caminho, vai se formar uma legião de gente chata que não se suporta e ninguém suporta elas, e é isso. Então, para de achar que você precisa chegar a determinado ponto para você querer se tornar uma pessoa melhor. Então, não acha que a sua vida é aquela coisa de filme que, vai ser só eu passar na faculdade que eu vou ter um glow up, eu vou ficar muito bonito, e eu vou começar a me cuidar, e eu vou me tornar muito mais inteligente. Se você esperar você chegar na sua faculdade para você se tornar inteligente, para você se tornar mais bonito, para você se tornar mais atraente, para você se tornar mais interessante, você vai chegar na faculdade igualzinho que você está agora, só que na faculdade. Eu, durante muito tempo, eu cometi esse erro, porque, por exemplo, eu deixava de fazer coisas, tipo, eu deixava de ter hobbies, eu deixava de fazer determinadas coisas que eu queria fazer. Por exemplo, eu queria começar uma aula de yoga, eu queria começar uma aula de pilates. E eu não começava porque eu pensava: nossa, se eu parar uma vez na semana pra me dedicar a algo que não seja o meu curso, isso quer dizer que eu não vou ser um profissional tão boa. Isso é a melhor baboseira que existe, é a maior sem noção existe do mundo. Porque o que vai acontecer? Quando eu chegar daqui a alguns anos, quando eu conseguir me formar, eu vou querer fazer uma residência. E já pensou se eu esperar até o final da minha residência para que eu consiga me tornar uma pessoa mais interessante? Eu vou chegar no final da residência sem personalidade alguma, sem interesse algum e extremamente frustrada. Porque, querendo ou não, gente, tem até aquela frase de Sociedade dos Poetas Mortos. A arte, a poesia, a literatura, então os hobbies da nossa vida são os que fazem a gente viver de fato, são os que nos tornam interessantes. Então a gente precisa ser apaixonado por coisas, desde as coisas mais bestas, como, sei lá, um ator, um artista, uma série, uma música, até coisas mais profundas como um livro, ou como um hobby, como um esporte. A gente precisa ter paixões, porque essas paixões nos tornam humanos. E os seres humanos são muito interessantes.
máquinas só voltadas para um curso em si, uma única meta. Não são. Elas são extremamente desinteressantes e chatas de se conviver. Porque quem quer conviver com uma pessoa assim, pelo amor de Deus? E o segundo ponto, que tem muito a ver com o primeiro ponto, é que mente forte não habita corpo fraco. Então, mais do que nunca, isso é algo muito legal da nossa geração, porque nós somos uma das primeiras gerações, da geração da idade contemporânea, a se preocupar de fato com a nossa saúde. E não é uma coisa de um grupinho, é uma coisa que toda a geração Z já está mais inclinada a se preocupar com a nossa longevidade, com a nossa qualidade de vida. E hoje em dia, as pessoas que não estão preocupadas com isso, elas são a exceção e não a regra. Mas muitas vezes a gente pensa que a gente vai começar a focar mais nisso só em determinado ponto. Então é tipo assim, eu sou jovem, eu tenho que me permitir, eu tenho que fazer as coisas. Só que tudo que você planta hoje é o que você colhe daqui a alguns anos. E eu sei que isso é óbvio, mas vocês não pensam nisso. Então, tipo assim, às vezes você fica, pra que eu vou passar protetor solar se eu sou novo? E aí isso foi uma das coisas que mais me chocou quando eu tava pagando a disciplina de dermatologia, que pra vocês terem noção, a maioria dos carcinomas bacelares, que são os cânceres de pele que aparecem, eles começaram a se desenvolver quando a pessoa tinha entre 15, 20, até os 30 anos de idade. Não foi quando a pessoa tinha 40 ou 50. Quando eles chegam a aparecer, quando eles já são problemáticos, já tá tarde demais para reverter aquilo. Tanto é que chega um ponto que não adianta mais você utilizar protetor solar, porque aquilo não vai prevenir as lesões futuras, porque você já causou as lesões futuras. E isso é só um exemplo, mas serve como uma analogia muito boa. É que se você esperar demais, pra começar a se cuidar, já vai ser tarde demais. Então, eu tô realmente na idade de pedir iFood todo dia, de comer delivery, de comer besteira, de comer fritura, porque é agora que eu tenho que fazer. Eu tenho que aproveitar agora, eu tenho que gastar meus cartões agora, porque quando eu tiver 50 anos eu não vou poder fazer. Só que, na verdade, quando você tiver 50 anos, você realmente não vai poder fazer, porque você já vai estar doente por esses hábitos que você criou. Então eu sempre gosto de pensar que é como se eu tivesse uma quantidade limitada de pequenos prazeres que eu posso me dar. Então, eu adoro Burger King. E eu sei que é uma comida altamente processada, eu sei que é uma comida que faz mal, mas eu gosto. Não vão me crucificar, ninguém vai me crucificar, né? Por favor, toma aqui entre amigos. E eu adoro. Então, eu penso que, sei lá, vamos supor que eu posso comer. Vamos pensar no número, sei lá, 1000 Burger Kings na minha vida. Eu posso comer todos esses 1000 Burger Kings aqui na minha idade, dos meus 20 anos. E aí, quando chegar, eu realmente não vou poder comer mais, porque eu vou ter que estar lutando contra a obesidade, contra alguma dislipidemia, contra, sei lá, diabetes. Mas se eu encaixar isso realmente só na vez que eu tiver uma vontade muito bem justificada, então, sei lá, uma vez a cada 2 meses ou só uma vez no mês, isso vai fazer com que eu consiga chegar nos meus 50, nos meus 60 anos, me dando pequenos prazeres e não tendo que me privar completamente, porque eu me permiti muito anos atrás. E é isso algo que, uma das coisas, falando de evolução, né? Uma das coisas que mudou muito do meu ano de 2023 pro meu ano de 2024 foi minha relação com a bebida alcoólica. Então, eu fui uma jovem que eu comecei a beber cedo, né? Ali com 18 anos eu já consumia bebida alcoólica. Nunca fui aquela pessoa de beber todo final de semana, mas sempre que saía, bebia. E aí chegou um ponto que eu andava tão estressada que todo final de semana eu queria beber pra eu dissociar daquilo dali. E como eu falei, minha meta de 2024 era me tornar uma versão melhor de mim mesma. E eu lutei muito com isso. Eu lutei muito porque eu percebia que eu tava usando aquilo ali como um step emocional. Então, hoje em dia, as pessoas me perguntam se eu bebo e eu falo que sim, mas se você sair comigo, sei lá, 99% das vezes eu não vou beber. Porque pra eu consumir aquela bebida alcoólica, tem que ser um momento muito específico e tem que ser algo que eu realmente acho que mereça aquele consumo. E que realmente aquilo ali vai me trazer uma sensação muito boa. Então, por exemplo, óbvio que quando eu tô comemorando anos de namoro com meu namorado, é óbvio que a gente abre uma garrafa de vinho e a gente comemora aquilo. Mas qual a necessidade de, sei lá, ir um sábado normal, que eu vou sair com alguns amigos meus só pra conversar, qual a necessidade de eu beber? E obviamente que se você, Dudu, mas eu acho que é importante, eu quero me sentir incluso naquele meio social. Será que não é meio triste você ter que fazer determinada coisa só pra você se sentir incluso? Porque, por exemplo, hoje em dia eu saio com todos os meus amigos que bebem e eu me sinto igualmente inclusa. Eu rio tanto quanto eles, eu falo tanta besteira quanto eles, isso é até um pouco preocupante, inclusive. Mas isso não achem que essa é a idade de se permitir e os anos futuros são a idade de se proibir. Se você se proibir e você se permitir na medida certa, você consegue ter uma vida balanceada pelo resto da vida, sem extremos. E isso é muito, muito legal de se pensar. Então, cuide do seu corpo agora, porque o corpo que você está cultivando agora é o que vai te sustentar aos 40 e aos 50 anos. E aí não adianta nada ficar dando o máximo de si agora para conquistar os seus sonhos, para viver a vida que você tanto sonhou, se quando você chegar na idade de colher essa vida tão sonhada, tão desejada, você não tiver estrutura física
para sustentar essa vida, para você não conseguir correr atrás dos seus filhos, para você não conseguir aproveitar, para você não conseguir viajar, ou até mesmo para você ter um corpo que não aguente longas horas de cirurgia porque não fez exercício físico o suficiente. É uma coisa a se pensar, né? Esse terceiro conselho aqui, eu pensei muito se eu colocava ou não, porque eu sabia que tinha altas chances de muitos de vocês interpretarem mal. Mas é aquele tipo de conselho, e quem me conhece sabe que eu adoro dar conselhos assim, que se uma pessoa das, sei lá, 100 que tiverem assistido aqui, levar esse conselho a sério, eu já tô feliz. E se você não levar a sério, você pode seguir sua vida. Mas é documentar a sua jornada. Pra quem não sabe, eu tô no Instagram documentando a minha vida diária desde 2018. De forma constante, de forma mais frequente, desde 2022. Que é quando eu realmente posto quase todos os dias. Hoje em dia eu posto todos os dias, mas cheguei a postar nesses últimos 3 anos com muita frequência tudo da minha jornada. Então, desde daquela época que eu já falei, 2022, por exemplo, que eu tava muito focada em ser a melhor aluna do meu curso possível. Em 2023, que eu tava tentando equilibrar ali uma vida profissional, com forma de eu conseguir ganhar mais dinheiro na faculdade de medicina, com a faculdade de medicina, assim. E tanto esse ano, no qual eu também adicionei outro pilar à minha vida, que é a vida saudável, que é essa vida com mais qualidade de vida. E o que mais me ajuda é documentar a minha jornada. E quando eu falo documentar a jornada, não é só documentar, às vezes, para várias pessoas verem. Então, hoje em dia, tá muito na moda os dailies, né? Que são pessoas que criam o Instagram realmente para documentar a sua vida, para mostrar ali quais são os seus hábitos legais. Mas se você é uma pessoa muito reclusa ou não gosta tanto de se expor, uma ideia muito legal e algo que eu tô colocando muito em prática é você ter um caderno de registros. Então, esse é meu caderno de registros de 2025. Ele tá pequeno, porque a gente ainda tá na primeira semana do mês, do ano, né? Mas é basicamente um caderno no qual eu escrevo tudo. Então, perceba que eu tive a ideia de como fazer esse post, eu já escrevi aqui, mas eu escrevo os meus anseios, eu escrevo coisas do trabalho que eu preciso resolver. Então, eu realmente estou documentando e eu sempre vou colocando a data. Eu fiz isso ao longo de 2024 inteiro e eu tinha um caderninho que eu chamava de caderno dos pensamentos, que toda vez que eu precisava construir melhor um pensamento, fosse uma emoção que eu não estava lidando muito bem, fosse uma coisa de trabalho que eu precisava resolver, eu ia escrevendo, eu ia realmente fazendo um brainstorm, eu ia vomitando tudo naquele caderno. E o momento em si, ele é muito catártico, ele é muito legal, sabe? Que é você ver o que tá na sua cabeça, tomando forma em um papel. Mas outra coisa muito legal também é que, sei lá, nessa última semana do ano de 2024, eu peguei esse caderno e eu li as coisas que eu escrevi em janeiro e fevereiro. Eu pensava, meu Deus, eu consegui superar tudo. Então, eu lembro que em fevereiro eu tava muito satisfeita com o meu corpo. Eu não conseguia me olhar no espelho. Eu inclusive, tinha parado de postar stories, até fotos minhas, porque eu achava o meu rosto muito feio, eu não gostava do meu corpo, eu tava só digitando. E eu ficava mal, às vezes, muitas vezes, até de ter que gravar um vídeo, porque eu não tava satisfeita comigo mesmo. E aí eu escrevi aquilo ali, eu escrevi como é que eu tava pensando em mudar aquilo. E foi tão legal, porque antes de eu me sentir confortável para explanar isso para outras pessoas, eu primeiro resolvi aquilo comigo mesma. E aí sim eu pensei, tá, agora eu vou fazer isso, eu vou passar algumas semanas fazendo isso com uma certa frequência, até que eu me sinta confortável, me sinta confiante o suficiente para expor isso para outras pessoas. Então você pode tanto começar documentando dessa forma mais intimista, quanto você pode realmente fazer o que eu faço hoje em dia, que é documentar para várias pessoas. Então eu sempre falo, quando eu tô falando de hábitos ou de metas, eu chego nos meus amigos e falo, gente, eu vou começar a postar que eu tô indo na academia todos os dias, porque eu quero me obrigar. E eu sei que se eu não postar, eu vou ficar aquela coisa, nossa, as pessoas vão perceber que eu não fui hoje. E, Duda, mas ninguém se importa com você assim, mas me ajuda muito eu pensar que as pessoas se importam comigo nesse sentido, sabe? Porque eu fico pensando que, poxa, talvez aquele story que eu passe, que eu poste na academia vai inspirar alguém. E teve um artigo muito legal que eu li numa revista de negócios, eu não vou lembrar qual é, que era falando que foi uma pesquisa nos Estados Unidos que foi feita que as pessoas, elas têm maior tendência a comprarem produtos de um determinado perfil no Instagram que mostra que tem hábitos saudáveis, que tem compromissos além daquele trabalho em si, além daquele trabalho que ele presta. Porque qual é a conexão que a gente faz? Nossa, se aquela pessoa ela é compromissada o suficiente para ir na academia uma vez por dia, 5 dias na semana, ela com certeza tem uma forma de organização que seja boa o suficiente para me atender. E isso é muito legal. E hoje em dia eu até penso nisso, de nossa, eu prego tanto que meus alunos têm que ter uma vida mais saudável, eles têm que ter uma vida mais produtiva, eles têm que estudar mais e, por exemplo, eu não estou lendo o suficiente, eu não estou estudando o suficiente. Então, isso de documentar tanto faz com que eu me sinta pressionada a realmente
produzir mais, quanto faz com que eu reflita constantemente, porque eu vejo outras pessoas documentando e eu vou comparando, nossa, o que que aquilo dali serve pra mim? Como é que eu posso usar aquilo dali? E é algo realmente muito legal de se fazer. Esse quarto ponto aqui, ele conversa muito com o terceiro, que é tenha checkpoints, faça check-ups com uma certa constância. E check-ups, eu não tô falando de fazer só de fazer aquele check-up, de fazer todos os exames do ano, inclusive é altamente desnecessário isso daí, mas quando eu for médico eu vou opinar nisso daí. Mas é fazer check-ups da sua vida mesmo, parar e ter pontos de parada, no qual você vai parar e você vai refletir. Então, uma coisa que eu percebia em relação a metas, que me prejudicava muito, é que lá em janeiro ou em dezembro, antes do ano começar, eu fazia as metas e ficava por aquilo. Eu escrevia, sei lá, num bloquinho ou então num caderno como esse e eu não voltava. Então, quando eu fui fazer o meu sistema de metas para 2024, que eu até documentei no Instagram isso, eu fiz um Reels contando como foi, eu não só escrevi minhas metas, quanto eu dividi nas metas que eu queria a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo, e de quanto em quanto tempo eu ia sentar e eu ia fazer uma reunião comigo mesmo para ver se eu estava no caminho certo. Então, eu lembro que em 2024 eu marquei no meu próprio Google Agenda para a cada 2 meses, em determinada data, chegar um lembrete para mim de que eu tinha que fazer uma revisão comigo mesmo. E eu via naquela semana ali qual é o dia que eu ia ter mais tempo. E eu sentava, e, gente, é uma coisa que você pensa, nossa, mas eu não tenho tempo pra fazer uma reunião comigo mesmo, que besteira. Gente, era uma coisa que durava meia hora no máximo. Literalmente, podia fazer isso na hora do almoço. Que era eu abria minhas metas, eu fiz minhas metas no Notion ano passado. Então eu abria e eu pensava, ok, uma das minhas metas é fazer exercício físico. No momento, eu fiz quantos exercícios físicos? Qual frequência? Como é que eu posso mudar isso? Outra meta minha era postar mais aqui no YouTube. Foi algo que eu falei muito em 2024. Eu só postei 3 vezes. Inclusive, se você quiser ver os outros vídeos, é só clicar aqui no canal. Mas eu não postei tanto, então eu lembro que eu parava. E, inclusive, os 2 últimos vídeos que saíram foram nessa. Foi numa das reuniões comigo mesma que eu coloquei. E aí eu percebi, nossa senhora, eu não fiz nada disso. Então eu fui e eu já me programei pra gravar esses vídeos. Outra coisa que eu tinha colocado também, isso era na minha aba acadêmica de metas, é que eu queria fazer mais pesquisas, eu queria produzir mais artigos. E eu percebi que meus artigos, eu tinha publicado um artigo, inclusive eu fui premiada no Congresso de Oncologia, mas eu percebi que aquele artigo ele era muito, isso baseado no que os avaliadores falavam, ele era muito simples. Ele poderia ser mais complexo, só que eu percebi que eu não tinha inteligência suficiente para aquela complexidade. E aí eu vi naquelas minhas metas, eu pensei, nossa, eu quero publicar mais, mas eu também quero publicar com maior qualidade. E aí eu comprei um curso falando sobre isso, inclusive uma das minhas metas de 2025 é eu terminar esse curso e eu aprimorar ainda mais os meus artigos. Então, o que você precisa entender é que não basta você fazer as suas metas e você passar o ano inteiro sem se relembrar delas. Então, por isso que, primeiro, eu sempre faço as minhas metas em um local onde eu vá consultar constantemente com facilidade. Então, eu não vou deixar num caderno que vai ficar aqui escondido na minha estante. Por exemplo, esse caderno aqui eu levo para todo lugar e as minhas metas estão aqui. Então, ele está sempre aqui na minha mão. Ano passado eu fiz no Notion, então toda hora que eu pensava, nossa, quais foram as minhas metas mesmo? Eu abria e eu ia lá olhar, e a partir dessa reunião comigo mesma, eu ia anotando quais seriam as minhas atitudes a partir daquele momento para conseguir melhorar aquilo. Obviamente, eu lembro que uma coisa que era muito clara para mim é que eu sempre ia escolhendo qual naquele momento era a minha meta minha meta prioridade. Então, ao longo do ano, você coloca várias metas para si mesmo, mas você sempre vai ter uma maior meta. Então, eu lembro que, por exemplo, em agosto, eu olhei no meu caderno, em agosto não, acho que foi no início de julho, eu fui olhar minhas metas e eu vi que tinha uma meta que eu não lembrava, que é que eu queria me mudar, eu queria morar sozinha, ainda em 2024. E eu lembro que primeiro eu pensei, meu Deus, que menina louca, por que ela colocou essa meta? Eu falando com o meu eu de 2023. E aí eu lembro que eu sentei, fui fazer meu balanço mensal de gastos e eu pensei, se eu cortar muitos gastos, eu consigo me mudar. Aí eu pensei, vai ser muito sofrido, vai ser muito difícil, mas eu acho uma ideia a se considerar. E eu tenho essa característica, que é uma coisa que eu até chamo o meu time todo, assim, que são os obcecados. Eu sou muito obcecada pelas coisas. Então eu me tornei obcecada pela ideia de me mudar. E aqui estou eu, no meu apartamento próprio. Não é próprio porque ele é alugado, né? Mas ele é meu, eu pago as contas sozinha. E eu consegui essa independência em relação aos meus pais. Que era algo que eu realmente, que pra mim era uma grande prioridade. Porque eu queria ter isso, eu queria ter essa sensação. Porque eu já tava em um ponto da minha vida financeira, que eu achava que, enfim, que eu queria crescer mais, eu queria parar de ser aquela pessoa que gastava só com besteirinhas e sentia que não tava saindo pra lugar nenhum. Então eu fiz isso e foi uma das
sem dúvidas, até me emociono de falar. Foi uma das minhas maiores conquistas de 2024. Toda vez que eu lembro, eu me sinto muito orgulhosa. E se eu não tivesse essas reuniões comigo mesma a cada 2 meses, eu não teria lembrado dessa meta. Eu teria chegado no final de 2024 e teria só programado ela para 2025. Então é algo que você tem que fazer para você se tornar uma pessoa melhor. Agora a gente vai para o meu último conselho para te ajudar a se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa diferente em um ano. Mas se você tá gostando do conteúdo até agora, deixa seu like e deixa seu comentário se você tem alguma dica para compartilhar com as outras pessoas, porque eu vou comentando e respondendo vocês e a gente vai trocando essas figurinhas. Porque, enfim, eu tô falando aqui, compartilhando a minha experiência, mas nós todos sempre temos o que crescer. Eu quero crescer muito mais e eu quero aprender com vocês. Então me digam o que vocês fizeram e que ajudou vocês a se tornarem pessoas melhores ao longo do último ano. Então, o último conselho é: seja autocentrado. E eu até anotei aqui que essa é a melhor dica que eu poderia dar pra vocês de verdade. Porque, gente, ser autocentrado é o eufemismo pra ser egoísta. Eu era uma pessoa, isso sempre, desde que eu comecei a trabalhar e que eu entrei na faculdade, isso tornou uma característica minha, que eu era a pessoa que era pau pra toda obra. Então eu era aquela pessoa que você podia contar comigo pra absolutamente tudo. Então, a minha chefe no trabalho, ela sabia muito bem disso, que ela podia me colocar pra fazer qualquer função e eu ia me desdobrar ao máximo pra fazer isso. Então eu lembro que muitas vezes eu faltava a aula, porque eu tava ali, dava minha hora de ir pra aula, eu tava ali trabalhando, e aí pediu pra fazer uma coisa e eu não sabia dizer não. E eu pensava, tá, eu vou faltar essa aula. Só que isso me prejudicou muito no final do semestre, porque acabou que chegou no final, não podia mais faltar de jeito nenhum. Nem se eu quebrasse meu pé, batesse a cabeça, não podia faltar. E aí acabou que isso me prejudicou muito. E uma coisa que eu percebi em pessoas que têm muito sucesso é que elas são muito autocentradas. Elas têm muito em mente do que elas querem melhorar em si. E elas trabalham muito pra si. E elas deixam o outro em segundo plano. Obviamente, eu não tô mandando ninguém aqui se tornar uma pessoa horrível, se tornar aquela palavra você com C. Mas eu não tô mandando isso para uma pessoa ruim. Mas sim, você precisa entender que enquanto você continuar fazendo as coisas pelos outros, enquanto você continuar trabalhando pelos outros, você tá garantindo o futuro dos outros. Você tá garantindo um futuro muito melhor para os outros. E você tá deixando o seu de lado. Então, obviamente, a gente tem que ter a nossa participação, que é o do ser humano, né? De sempre querer ajudar. Mas a gente sempre tem que entender quem está no centro. Por quem que a gente está trabalhando? Então, foi uma das grandes reflexões que eu tive, que é tipo assim, como é que eu posso querer evoluir sendo que eu tô constantemente trabalhando pros outros, sendo que eu tô constantemente fazendo coisas pelos outros, sendo que eu tô sempre parando a minha vida pra ajudar alguém, sempre que, por exemplo, se alguém diz, nossa, mas esse evento é muito importante que você vá, se fosse um aniversário, alguma coisa, eu quero muito que você vá, e aí eu largava o trabalho, eu largava o estudo pra ir. E da mesma coisa, eu faltava academia pra trabalhar mais, eu faltava academia pra ir pra determinar, enfim. Ou então, às vezes, eu furava a minha dieta, não porque eu queria furar a dieta, mas é porque aquela pessoa ia se sentir mal se eu não acompanhasse ela naquela refeição. E aí, gente, obviamente não foi um estalo que veio. Foi algo que com muita terapia eu conquistei que, gente, enquanto você continuar pensando nos outros, vai todo mundo pensar em si e só você vai estar se lascando. Já pensou nisso? Então, eu comecei a primeira coisa que eu fiz pra mudar isso foi que eu defini muito bem quais eram as minhas prioridades. Quais eram as coisas inegociáveis pra mim. Então, durante ali 3, 4 meses do ano de 2024, era inegociável pra mim eu mudar o meu físico, eu mudar o meu corpo, porque, como eu falei, eu tava muito insatisfeita. Então, me convidaram pra ir, sei lá, pra um rodízio. Gente, eu vou, só não vou comer. Ou se eu comer, eu posso até pegar o valor do rodízio, mas eu não vou extrapolar. Me convidaram. A minha chefe pediu pra eu fazer um turno extra em tal horário. Eu vi ali, nossa, se na véspera eu não provo, eu não vou, porque senão eu ia ter que virar à noite, eu ia fazer a prova super mal, super estressado, no outro dia eu ia ter que trabalhar mais. Um aluno quer uma vaga a mais na mentoria, só que eu já tô lotada. Então, como é que eu vou estar priorizando aquele aluno e eu vou estar não só me colocando de lado, mas colocando de lado os outros alunos que vão perder um pouco da qualidade do atendimento. Então, se você quer se tornar a melhor versão de si mesmo, se coloque no centro da sua vida. Pare de achar que você colocando os outros no centro, você vai ser recompensado pelo universo. Não é assim que funciona. Você só colhe aquilo que você planta. Então comece a plantar o seu investimento em você. E eu te desejo o melhor 2025 da sua vida. Eu te desejo o melhor ano que você pode ter. E eu espero que esse conteúdo tenha sido de valor pra você. Se tiver sido, encaminhe ele para outros amigos e comenta aqui o que você achou do conteúdo, para eu trazer mais conteúdos assim, tá bom? Grande beijo. Tchau, tchau. E se você está realmente determinado e obcecado em fazer com que esse seja o melhor ano de estudos da sua vida, o Obsessed Planner é a ferramenta perfeita para você. Ele conta com uma organização semanal, mensal e diária para que você consiga registrar em um local só todas as informações sobre seus estudos. Além disso, ele também conta com um cronograma completo, com todas as matérias do segundo dia, com o número de questões que você deve fazer para cada conteúdo de acordo com a recorrência dele. Além disso, você tem um espaço para acompanhar e ir evoluindo as suas metas, além de um rastreador de hábitos e muito mais,
incluindo um espaço para você registrar todos os seus erros do simulado e automaticamente já programar suas revisões. Se você quer que esse seja o ano do seu glow up nos estudos, o Obsessed Planner é perfeito para você.